Prezados alunos, alunas, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, eu vou fazer a correção da atividade anterior sobre área. Apesar da explicação no vídeo anterior, teve muito aluno falando que não estava conseguindo. E vou explicar um pouquinho sobre cálculo do volume e a atividade que vocês deverão fazer hoje. Nessa primeira atividade, solicita para vocês encontrarem a área dessa região retangular, de duas formas diferentes. A primeira forma é contando os quadriculados, tá? Vocês vejam que assim a gente tem 3 e assim a gente tem 4,5. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí junta dois meios aqui, ó, meio aqui, forma 1. Então, 13 mais meio. Então, a área, contando os quadriculados, ela dá 13 centímetros quadrados e meio. Agora, vamos calcular usando as suas dimensões. 4,5 por 3. Então, a área ela é dada pela multiplicação de 4,5 vezes 3. Então, vamos fazer a conta? 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 4, 12. 12 com 1, 13. Olha aí, o mesmo resultado, só que um a gente contou os quadrinhos e o outro a gente fez a conta. Nessa segunda questão, nós temos outra região retangular, cujo comprimento é 26 centímetros e a largura é dada por 18 centímetros. Então, eu tenho 18 centímetros por 26 centímetros. Para vocês calcularem a área, basta multiplicar as dimensões. Então, eu vou multiplicar 26 vezes 18. Tem aluno aí que não está fazendo os cálculos, apesar da gente ter pedido. Então, 8 vezes 6 dá 48, vão 4. 8 vezes 2 dá 16 com 4, 20. A conta não acabou aqui, tem muita gente parando aqui. Agora eu vou ter que multiplicar esse 1, que na verdade ele está no lugar da dezena. Ó, aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena. Por isso que eu devo deixar aqui um espaço, ou se não colocar um zero. Então, 1 vezes 6, 6. Ou eu deixo o espaço ou coloco zero. E 1 vezes 2, 2. Aí, vamos agora somar. Então, eu vou ter 864, ou seja, a área da figura é 468 centímetros quadrados. Nessa outra aqui, pede para calcular a área do terreno em metros quadrados e em hectare. Vamos lá? Então, as dimensões do terreno são 10 por 30. Então, 10 vezes 30, que está em metro. Basta eu multiplicar aqui e acrescentar os dois zeros. Vai dar 300 metros quadrados. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, basta eu fazer o quê? Pegar os 300 e dividir por 10.000. Tá? Que vai dar, eu vou ter que voltar aqui quantas casas? Ó, eu tenho 4 zeros, então eu vou ter que voltar 4 casas. Só que eu só tenho 3 casas. Olha aí, 1, 2, 3. O que que eu faço? Acrescento um zero e coloco a vírgula, tá? Esses dois zeros aqui a gente não precisa colocar. Então, equivale a 0,03 hectare. Nessa quarta questão, está falando que a turma de Felipe fez uma bandeira, né, retangular verde e amarela de 6 metros de comprimento por 2,40 de largura. Aí quer saber quantos metros quadrados de tecido tinha essa bandeira. Então, para eu saber a área dessa bandeira, eu tenho que pegar 6 e multiplicar por 2,40. Então, vamos multiplicar 2,40 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. Aqui eu tenho dois números após a vírgula que também tem que ter. Então, a área da bandeira é 14,40 metros quadrados. Quer saber agora, ó, cada metro quadrado de tecido custou R$ 7,00. E a turma de Felipe deram 105. Felipe e sua turma deram 105. E quer saber quanto que eles receberam de troco. Então, ó, o que a gente faz?
Quantos metros quadrados foram utilizados? 14,40 vezes 7, que é o valor de cada metro. Então, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 4, 28, vão 2, 7 vezes 4, 28, e 2, 30, vão 3, 7 vezes 1, 7, com 3, 10. Dois números tem depois da vírgula, então eu venho aqui e coloco 1, 2, coloco a vírgula. Então, o valor da bandeira foi R$ 100,80. Se a turma deu 105, então quanto que recebeu de troco? O que eu vou fazer? Vou pegar R$ 105 e vou subtrair o valor da bandeira, que foi R$ 100,80. Bora lá? Aqui fica 0. Observe que aqui eu tenho 8 e aqui em cima eu não tenho nada. Não dá, né, pra gente fazer essa subtração aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na próxima casa, vou trazer um aqui que somando fica 10, e aqui no lugar do 5 vai ficar 4. Então, 10 tira 8, fica 2, e aqui tem que estar vírgula abaixo de vírgula, colocar a vírgula aqui. 4 tira 0 fica 4, aqui fica 0, e aqui 1 tira 1 também fica 0. Então, quanto receberam de troco? Receberam 4, vírgula abaixo vírgula, receberam R$ 4,20 de troco. Pronto. Nesta quinta questão, nós temos as dimensões de uma quadra de vôlei oficial, que são 9 metros por 18 metros. Aí eu pedindo para vocês determinarem a área. O que vocês vão ter que fazer? Multiplicar 9 vezes 18, para ver quantos metros quadrados que dá. Então, 9 vezes 18. 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 1, 9 com 7, 16. Então, 162 metros quadrados. Aí pede para vocês usarem calculador e descobrir quantas quadras de vôlei cabem aproximadamente dentro de um campo de futebol, que tem 110 por 75 metros de largura. Então, na calculadora, primeiro vocês vão calcular a área do campo, que é 110 vezes 75. Pode usar a calculadora. Usando a calculadora, vocês vão encontrar aí 8.250 metros quadrados. Agora, para a gente descobrir quantas quadras de vôlei cabem aqui dentro, basta eu pegar 8.250 e dividir, tá? Faça a conta aí na calculadora e dividir por 162. Vocês vão ver que dá um número enorme que não vai ter fim. Vai ser 50,925 e vai vir um monte de número. É infinito aí. Então, o que vocês vão fazer? Vão aproximar aqui. 50,925 está mais próximo de 51. Então, aproximadamente, a resposta, deixa eu colocar aqui. Resposta. Aproximadamente 51 quadras. Deixa eu apagar aqui. Aproximadamente 51 quadras de vôlei, né? Que vai caber aí dentro. Na sexta questão, para vocês determinarem a área. Para determinar a área, lembra que eu estou falando de uma região quadrada. Então, os lados são todos iguais. Se aqui é 9 km, aqui também vai ser 9 km. Então, a área é dada por 9 vezes 9, que vai dar 81 km quadrado. Aqui a área é dada por 4,5 vezes 4,5. E aí, vocês podem fazer a continha. Deixa eu fazer ela aqui em cima. 4,5 vezes 4,5. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. 4 vezes 5, 20. Deixa o espaço. 4 vezes 4, 16. 16 com 2, que foi aqui também, vai dar 18. Então, 5, 2, aqui dá 10, vai 1 e aqui fica 2. Aqui nós temos dois números após a vírgula, dois números após a vírgula. Então, a gente fica com 20,25 decímetro quadrado. Olha a medida aqui. A área que
é 12 vezes 12, vocês podem fazer a continha aqui, mas aqui eu já sei que dá 144 centímetros quadrados. E a área aqui vai ser 10,5 vezes 10,5. Olha aí, 3 números. Deixa eu ver onde é que eu faço aqui. Eu quero fazer 10,5 vezes 10,5. Bora lá. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. 5 vezes 1 é 5. O zero, toda vez que você multiplicar zero, vai dar zeros, né? Então, ó, 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Agora, 1. 1 vezes 5. Ó, aqui eu sempre vou deixando um espaço de um número para outro. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Ó, parece difícil de fazer, mas é muito fácil. Basta a gente deixando, porque aqui é a unidade, aqui já é dezena e aqui centena. Tá? Então, aqui eu somo, eu tenho 5, aqui é 2, aqui são 10, vai 1, aqui fica 1 e aqui fica 1, tá? Então, aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, aqui também dá 2 números depois da vírgula. Então, a área vai ser de 110,25 metros quadrados, certo? Então, essa conta aqui é da letra B, essa conta aqui é realmente aqui dessa, né, da quinta questão, e essa continha aqui é da letra D, tá bom? Bora pro próximo. E hoje vocês vão responder uma atividade sobre o cálculo de volume. Quando a gente fala volume, essa medida ela está presente no nosso cotidiano de várias formas. Por exemplo, quando a gente recebe a nossa conta de água, no Macau Basel Sai, vai estar lá em metros cúbicos a quantidade de água que você gastou durante o mês, né? 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos. Então, você paga de acordo com a quantidade de metros cúbicos que você gasta. Então, dá uma olhadinha na conta da sua casa, que vocês vão ver que está lá a medida em metros cúbicos. Os reservatórios de água da nossa casa também a gente compra dessa forma. Por exemplo, se a caixa ela cabe 1.000 litros de água, significa que ela tem 1 metro cúbico, tá? Então, se a gente for fazer relação entre as duas unidades, entre essas duas grandezas, porque um é volume e a outra é capacidade. Então, 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros, tá? Então, se você tem uma caixa na sua casa que tem 1.000 litros de água, significa que o volume dela é 1 metro cúbico. O metro cúbico, ele é a unidade padrão, tá? Para poder medir volume. E a gente lembra que o cubo, por isso que o nome metro cúbico. Por que cúbico? Porque nós vamos considerar aí, no caso, 3 dimensões. Comprimento, tá? Eu vou considerar o comprimento, vou considerar a largura e vou considerar também a altura. Então, o metro cúbico é o espaço aqui, tá vendo? Ocupado por um cubo de 1 metro de aresta, tá? Então, aqui eu tenho 1 metro de aresta, 1 metro e 1 metro. Então, quando eu for calcular o volume desse cubo, eu multiplico 1 vezes 1 vezes 1. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que dá 1 metro cúbico. 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Por isso que cúbico, 1 metro cúbico. Levar a 3. E aí nós temos, assim como nós vimos na medida de comprimento e de superfície, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Aqui nós temos a unidade padrão, que é o metro cúbico, e aqui nós temos os múltiplos, decâmetro, hectômetro e o quilômetro cúbico. E os submúltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro cúbico. Nós vimos que de uma posição para outra, na unidade de comprimento, a gente multiplica ou divide 10. Na medida de superfície é 100, né, de unidade para outra, de uma posição para outra. E no caso do volume já é 1.000. Então, 1 decâmetro cúbico, ele equivale a 1.000 metros cúbicos.
Aí vem 1 hectômetro cúbico, ele já corresponde a 1 milhão de metro cúbico, tá? E aí nós temos já o quilômetro cúbico, que corresponde a 1 bilhão de metros cúbicos, tá? Cada unidade, de uma unidade para outra, você vai multiplicando ou dividindo 1000. E agora nós vamos às atividades dessa semana. Vejam, vocês só têm até o final de semana para enviar para a gente as atividades que vocês fizeram. A partir da semana que vem, estaremos fazendo relatórios individuais de cada aluno. Se vocês não enviaram nenhuma atividade, a gente vai ter que colocar no relatório que o aluno nunca fez nenhuma atividade. E isso não é legal para vocês. Eu sei que das dificuldades, sei que tem gente que não tem acesso à internet, aqueles que não têm, deveria ter entrado em contato com a escola para poder fazer a impressão, mas eu sei que tem muita gente que tem acesso à internet e que não está fazendo as atividades. Nesse momento, infelizmente, nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Não tem outra forma da gente continuar aprendendo, continuar ensinando, se não for à distância. E vocês precisam se esforçar pelo menos um pouquinho. Na primeira atividade, está perguntando quantos cubos foram utilizados para construir essa pilha, tá? Então, nós temos 3 aqui, mais 3 lá atrás, 3 aqui, mais 1 aqui, né? Então, deu quantos cubos? Depois aqui está perguntando qual é a medida do volume dessa pilha. Se cada um desse aqui tem 1 centímetro cúbico, se aqui digamos que tivesse 3 cubos, então seria 3 centímetros cúbicos. Se tiver 20 cubos, então 20 centímetros cúbicos. Se tiver 10 cubos, 10 centímetros cúbicos, porque cada um é 1 centímetro cúbico. O segundo também está pedindo para vocês considerarem que cada cubo é 1 centímetro cúbico e vocês verem o volume que tem em cada um desses aqui. Então, basta vocês calcularem. Calcular não, contar, né? Quantos cubos, ou se não, no caso desse aqui, você está vendo aqui que aqui tem 3, aqui também tem 3 e aqui também tem 3. Então, ou vocês podem contar, ou eu posso multiplicar nesse caso, né? Aqui é só contar, aqui também é só contar. Lembra que quando você tem duas metades que você junta, você vai ter um inteiro. Nessa terceira questão, nós temos um cubo construído de cartolina por Tiago, que tem 1 decímetro de aresta. Então, o volume desse cubo vai ser 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, que é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Então, com base no volume desse cubo aqui, é que nós vamos responder a letra A, B e C, tá? Então, vamos lá. Quantos cubos iguais a esse Tiago precisa construir para que empilhando ele forme um cubo de 2 centímetros de aresta, 2 decímetros? Então, veja só, o volume desse novo cubo vai ser 2 decímetros vezes 2 decímetros vezes 2 decímetros, vezes 2 decímetros, que vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, que vai dar 8 decímetro cúbico, tá? 8 decímetro cúbico. Então, quantos cubos iguais a esse ele vai precisar? Ele vai precisar de 8 cubos, tá? Então, a resposta é 8 cubos, porque cada um é 1 decímetro cúbico, então vai precisar de 8 cubos. Na letra B e letra C, você vai fazer do mesmo jeito, só que ao invés de 2, na letra B você vai colocar o 3 e na letra C você vai colocar o 5. Passa a continha aí bonitinho. Na quarta questão está perguntando, eu tenho 400 cubinhos de 1 centímetro de aresta para montar o maior cubo possível. Quantos cubinhos devo desprezar? Então, veja só, o cubo ele tem que ter todas as arestas iguais, comprimento, largura e altura tem que ser igual. Então, eu tenho que ver qual é o número que elevado ao cubo vai dar aí próximo de 400, ou, né, se dá 400. Veja só, eu tenho que ver qual é a raiz cúbica de 400. Se vocês pegarem aí a calculadora, vocês vão ver que não tem exato, né? Por exemplo, se vocês pegarem lá, ó, vamos ver, se a gente falar assim que é 6 centímetros, né? Então, se eu pegar 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36, né? 36 vezes 6
6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 18 com 3 dá 21. Então, deu 216. É muito pouco porque eu tenho 400 cubinhos. Vamos ver o 7 agora. 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 7. 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 4, 28. 28 com 4 vai dar 28 com 6 vai dar 34. Então, deu 343, tá? O próximo é o 8, né? Se eu pegar 8 vezes 8 vezes 8. Então, ó, se eu pegar 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48. 48 com 3 vai dar 51. Dá 512. Então, veja que esse não pode, porque passa. Porque eu só tenho 400. Então, esse não pode. O 6 ficou muito pequeno, né? Então, a raiz cúbica de 400, ela tá aí entre 7 e 8. Vai ser 7, alguma coisa, tá? Então, quantos cubinhos eu vou precisar? Tá vendo? Eu vou precisar dos 343 cubinhos para formar o maior cubo possível. Então, se eu tenho 400 cubinhos, é só vocês pegarem 400 menos 343 para ver quanto é que vai sobrar, quantos cubinhos que você vai desprezar. E quantos centímetros de aresta ele terá? Aqui, as arestas é 7, 7, 7. Então, o cubo que eu vou formar aqui, ele vai ter, tá? O cubo que eu vou formar, ele vai ter 7 centímetros de aresta. Aqui vai ser 7 centímetros, aqui vai ser 7 centímetros e a largura também é 7 centímetros, ok? Então, já dei praticamente a resposta, só falta vocês fazerem aí a subtração. Na quinta questão, nós temos a caixa de sapato em forma de paralelepípedo e as dimensões dessa caixa são 30 centímetros de comprimento, 18 centímetros de largura, e 15 centímetros de altura. Qual é o volume? Para calcular o volume de um paralelepípedo, vocês multiplicam comprimento vezes largura vezes a altura, tá? Ou seja, vocês vão multiplicar 30 centímetros vezes 18 centímetros vezes 15 centímetros. Primeiro, vocês multiplicam 18 vezes 30. Faz a conta de multiplicar. Depois, o resultado que der, vocês multiplicam por 15. Deixa as duas continhas aí. A sexta questão. Uma caixa d'água cúbica tem internamente 1,2 metros de aresta. Qual é o volume máximo de água que essa caixa deve conter? Então, a caixa ela é cúbica, ou seja, ela está na forma de um cubo de 1,2 centímetros de aresta. Então, ela tem a forma de um cubo e é 1,2 metros. Falei centímetro, é metro. Metro e metro. Então, como é que vocês vão calcular o volume? Basta vocês multiplicarem 1,2 metros vezes 1,2 metros vezes 1,2 metros, tá? Calcula aí, faça a continha primeiro, 1,2 vezes 1,2, depois o resultado que vocês encontrarem, vocês multiplicam de novo por 1,2. Deixa as continhas aí também, certo? Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, por esse tempo que nós passamos juntos. Na próxima etapa, nós teremos um ano contínuo, mas na próxima etapa, possivelmente, vocês estarão com outro professor, tá, de geometria, mas procurem continuar se dedicando. E vocês têm até final de semana para vocês devolverem a atividade, tá? Fiquem com Deus, saúde, né, para todos nós e que em breve possamos estar de volta na nossa escola de forma presencial. Abraços!